o albinismo e as expressões de genes. Os genes, que está lá no DNA, fornecem as informações para as características dos indivíduos. Mas como são processadas essas informações, gente? Os genes estão lá nos cromossomos. Lembra dos cromossomos XX feminino, XY masculino, que se localizam no núcleo das células, onde está o DNA. Os cromossomos são principalmente constituídos de quê? Desse DNA. O que é o DNA? É o ácido nucleico. A sigla DNA é porque ela está em inglês, né? Mas ela significa ácido nucleico. Em inglês, ácido desoxirribonucleico é considerado que é a molécula da vida, pois é nele que estão as informações genéticas, que são os genes. Essas informações que está contida no DNA, ela é traduzida de que forma? Na forma de proteína dentro das células. Isso já foi estudado. Aonde? Lá na parte de células, que a gente falou da membrana plasmática, do citoplasma, do núcleo, especificamente aqui, o núcleo, carioteca. As proteínas são substâncias responsáveis por diversas características do ser vivo. Isso tanto direta como indiretamente. E o que a gente pode saber através dessas informações? Todos os processos que acontecem dentro dos genes, né? Um tipo de proteína, por exemplo, formada nos seres vivos, são chamadas de enzima. O que seriam as enzimas? São substâncias responsáveis por muitas reações químicas que ocorrem na célula, que através dela vai fazer o quê? O metabolismo celular. As enzimas ajudam a transformar determinadas substâncias em outras, ou seja, acontece uma reação química. Tem toda uma bioquímica dentro daquela célula, vai reagir, tanto a proteína como outras proteínas que estão lá dentro do DNA. Voltando ao caso dos albinos, pessoas que têm albinismo, que têm ausência de melanina na pele, ou que sejam animais, como por exemplo, macacos, ratinhos, ratos brancos, totalmente brancos, sem melanina, não tem a produção dessa melanina, ela é condicionada a quem? Os albinos, esses indivíduos com essas características, eles são condicionados geneticamente por genes recessivos. Por isso, falamos em azinho. Se o indivíduo tiver o genotipo azinho, ele não produz a melanina. Ou seja, quem tem o genótipo azinho, não produz a enzima, porque a proteína é considerada uma enzima, responsável pela transformação. No caso da melanina, essa enzima é chamada de quê? Tirosina. Não tem essa tirosina em melanina. Não tem de jeito nenhum, de forma nenhuma, é ausente. Tem ausência de melanina, ausência de tirosina. Ausência são indivíduos que nascem sem essa enzima. Essa é a forma pela qual o fenótipo albino se manifesta, é a expressão. Quando se fala em exprimir, expressar, significa dizer o quê? Está querendo mostrar como é externamente aquela determinada característica. Então, como não há a melanina, pela não formação dessa enzima chamada tirosina, essa enzima específica, isso vai ser o quê? Um gene condicionado geneticamente. O indivíduo nasceu condicionado a isso. Cientificamente chamamos assim, pessoas
condicionada a determinado tipo de herança genética. Outra doença, a fenilcetonúria. O que é a fenilcetonúria? É uma doença que é decorrente do mau funcionamento de um outro tipo de enzima. De uma enzima que faz parte da mesma via metabólica relacionada ao albinismo. Mas vai se expressar, vai se manifestar com característica diferente do albinismo. Apesar de que é a mesma via metabólica. O que quer dizer isso? É a mesma via metabólica relacionada ao albinismo. Quer dizer que é do mesmo jeito. Tem a ver com o metabolismo, entendeu? Tem a ver com a forma, se manifesta através de como vai ser o metabolismo daquele indivíduo que possui determinada herança genética. Nesse caso aqui, a fenilcetonúria. Temos o quadro falando tanto do albinismo como da fenilcetonúria, na página 72. Proteínas da dieta, enzima, digestão, fenilalanina. O que é a fenilalanina? É o nome da substância que está lá na hora da digestão e que vai reagir, vai haver uma reação química nessas pessoas que têm fenilcetonúria. Qual vai ser essa reação química? Vai ser o não funcionamento. Por quê? Porque nessas pessoas com fenilcetonúria é ausente o quê? A fenilalanina. E essa fenilalanina, ela vai reagir com outra enzima, que é a tirosina. Tirosina está onde? No albinismo. Porque uma via não está relacionada com a outra. Então, a enzima fenilalanina vai reagir com a enzima do albinismo, a tirosina. E essa tirosina vai reagir com qual outra enzima? A melanina. Deu para compreender mais ou menos isso? Pessoas que têm albinismo, pessoas que nasceram, indivíduos que nasceram com fenilcetonúria, eles vão ter o quê? O não funcionamento, no caso fenilcetonúria, no caso albinismo, dessas enzimas. Quais são as enzimas relacionadas na mesma via metabólica? Fenilalanina, tirosina, melanina. Os aminoácidos. Aminoácidos, substância que está lá no DNA. Na formação do DNA tem os aminoácidos, já foi também visto isso, estudado. Quem não estiver identificando, conseguindo lembrar, volte os volumes passados, que vai estar lá falando no DNA da célula, volume relacionado ao assunto de célula dos aminoácidos, que é uma proteína. Os aminoácidos fenilalanina, que é uma proteína que contém enzima, e tirosina, são obtidos aonde, gente? Na alimentação. Quando a tirosina não é convertida em melanina, pelo não funcionamento de uma enzima específica, ocorre o tipo de quê? De albinismo mais frequente. Qual é o albinismo mais frequente? Porque tem uns níveis, né? Pessoas que nasceram cegas, o alto grau de albinismo. A pessoa chega a nascer, além da característica expressa por fora, né? Muito branca, muito cabelos, pelos amarelados, os olhos avermelhados, assim, não tem na íris a pigmentação, porque está no grau máximo expressivo aqui. Nasceram praticamente, o comum de se ver são pessoas que nasceram também cegas. Então, o que é que acontece aqui? Vai haver também uma deficiência a nível nutricional, porque vai mexer na digestão, na fenilalanina. São pessoas que vão ter que se alimentar de alimentos que não possuem a fenilcetonúria, tem lá identificando no
rótulos de alimentos e, no caso também aqui, a tirosina. Nessa tirosina aqui é o fator que vai determinar o albinismo. Então, a fenilalanina também vai ser o que? Na hora da reação que acontece dentro do organismo desses indivíduos. A fenilalanina, ela vai ser também convertida em tirosina por meio de uma enzima. Entendeu? São duas enzimas e que vai acontecer uma reação química entre elas duas. Quando a tirosina, quando esta não funciona, ocorre o que? O excesso de fenilalanina no organismo. E pode acontecer o que? Pode acarretar na fenilcetonúria, que é uma doença. Doença relacionada a processo digestivo. Essa doença causa danos aonde? Causa danos às células do cérebro, com a possibilidade de haver o que? Retardamento mental e problemas na fala e nos movimentos. Pessoas, por exemplo, digamos assim, uma criança nasceu, os pais não sabiam desse fator aqui, por isso que é bom os estudos, né? Estudar e tudo, se informar. Acontece, gente, né? Tanto o pai como a mãe, carência, pobreza, vários fatores relacionados, não sabem que a criança tem determinado motivo de doença. Porque, como pode acontecer na geração ancestral, de avós ter doença e passar para netos, se acontece um caso desse, pessoas que não têm muito estudo, tem digamos assim, um fator de pobreza, que acontece também. O que vai ocorrer? Ela não vai saber ter uma dieta adequada, uma dieta especial para isso. Então, o que vai acontecer? Essas crianças não vão ter um bom desenvolvimento. Não tem como, por quê? Porque ela nasceu sem essa enzima, é genético. Ela nasceu sem a enzima que vai, na hora lá do processo químico, quebrar para facilitar a digestão. Fora o fator que também pode acontecer da tirosina e da melanina. Se for uma criança que nasceu com melanina ausente, a tirosina ausente e a fenilcetonúria, no caso aqui a enzima chamada fenilalanina, o que pode acontecer? Essa criança, infelizmente, além de ter nascido cega e sem informação, sem conhecimento, um nível extremo de pobreza, digamos assim, sem condições, vai se alimentar de uma dieta que não é adequada para ela, porque também ela não tem a enzima para o fator fenilalanina. Ou seja, ela vai se alimentar de alimentos que possuem fenilcetonúria e vai ser muito perigoso, digamos assim, para ela, porque vai afetar tanto células do cérebro, uma criança recém-nascida que está em nível de formação, vai acontecer o retardo mental, problemas na fala e nos movimentos. Ou seja, várias consequências, várias sequelas. No Brasil e em outros países, é obrigatório o teste laboratorial para identificar se o recém-nascido tem fenilcetonúria. Que teste laboratorial é esse que é feito na maternidade? Detalhe, crianças fazem esse teste? Fazem, mas somente que? Crianças que são nascidas na maternidade, né? Crianças que são nascidas, por exemplo, em casa, podem fazer o teste? Pode, mas posteriormente, se a mãe e o pai levar para o hospital, que é o mais adequado, né? O mais correto. Então, o nome desse teste é o teste do pezinho. Nesse teste vai ser identificado várias enzimas, várias doenças relacionadas, doenças genéticas, relacionadas a fatores hereditários que pode acontecer ou não. É um teste feito, pode acontecer ou não no sangue, né?
dessa criança por fator genético relacionado a pai, mãe, avós, tanto materno como paterno. Além disso, alimentos ricos em fenilalanina, exemplo, adoçantes artificiais, como o aspartame, muito usado em quem tem diabetes. Lá nos adoçantes tem a substância química chamada aspartame, no rótulo lá está escrito, né? Deve apresentar nesse rótulo uma advertência para os fenilcetonúrios, assim como digamos assim, outros produtos alimentícios, produtos industrializados também vai ter lá. Observação, quem teve já curiosidade de ler rótulos, né? Tem lá dizendo, atenção, pessoas que têm alergia, pessoas que têm fenilcetonúria, tem várias explicações que é por lei colocado lá nos rótulos de alimentos industrializados, entendeu? Deve apresentar no rótulo essa advertência para pessoas, no caso aqui, tanto albinismo, como também os fenilcetonúrios. Entenderam? Aí, essa atividade aqui, será ou não albino? A atividade que também está na página 72. E essa outra atividade que está na 75, análise de um heredograma, vamos pular e rever nas próximas aulas, porque elas requerem uma explicação mais detalhada, que envolve cálculos, e vamos pegar mais a continuação da nossa teoria aqui, falando sobre o quê? Voltando na parte de transfusão de sangue, transfusão de órgão e procedimentos referente a transplante. No caso, a gente falou das transfusões, agora transplante. Esse nome transplante significa o quê? Retirar de um indivíduo e colocar em outro indivíduo. Transfusão significa o quê? Retirar, no caso, o sangue, né? A fusão, algo líquido de um indivíduo e colocar em outro indivíduo. Entenderam? Os transplantes, o que a gente pode falar sobre os transplantes? Eu acredito que todo mundo já saiba o que é transplante, mas vamos ver o que seria a definição de transplante, né? Eles são cada vez mais feitos, mais recorridos por quem? Nos hospitais, através das cirurgias por médicos. São cada vez mais comuns com procedimentos, né? Trata-se de quê? De implantar um órgão, tecido ou parte dele de uma pessoa doadora em um paciente ou receptor. Eu gosto de pegar sempre assim a nível geral. Por quê, gente? Isso também acontece em plantas, há transplante de uma parte da planta em outro indivíduo, em outro organismo de outra planta. Isso se chama hibridização. Também em animais. Há transplante de um animal para outro? Há também. Inclusive, antes de ser feito os testagens nos seres humanos, para que acontecesse transplante, foram feitos transplante através de cobaias que é usado nos animais. Tem pessoas que são contra, assim, no caso assim, de utilizar cobaias animais, já tem outras que defendem a causa para que seja testado em animais, porque imagine só, na hora do estudo, na hora que está sendo feito as pesquisas, em vez de testar em animais, testar logo diretamente no ser humano, o que é que poderia acontecer? Várias mortes. Por que isso, gente? Porque ainda está em estudo, ainda está sendo concluído cada tipo de estudo relacionado aqui. Então, por isso tem pessoas que defendem que, voltando um pouco para esse lado de cobaia, né? Que defende ainda que seja utilizado cobaias animais, em vez de diretamente, porque não existe outra forma, não existe, digamos assim, robôs que possam
Mesmo com a inteligência artificial, ainda não existe um robô que possa ser feito, no caso aqui desse estudo, transplante, para verificar se vai dar incompatibilidade de órgão, vários outros fatores relacionados a transplante. Esses transplantes, muitas vezes são feitos para quê? Para tentar recuperar a função perdida por algum órgão ou tecido. São exemplos, os transplantes mais conhecidos, gente. Quais são os exemplos? Transplante de rim, transplante de fígado, de coração, medula óssea, entre outros. O mais comum e um dos primeiros a ser feito foi o transplante de coração. Um dos grandes fatores que impede o sucesso de um transplante é a possibilidade de rejeição do receptor. Receptor, lembrando lá do grupo sanguíneo, receptor é o que recebe. No caso aqui do transplante, receptor é o que vai receber o órgão transplantado. Entenderam? E essa rejeição, ela está muitas vezes ligada ao quê? A incompatibilidade que pode ocorrer entre os tecidos do receptor e do doador. Por que aqui está falando de tecido? Porque no caso aqui, ó, tanto o rim, por exemplo, como o fígado, como o coração e até mesmo a medula possuem tecidos. Relembrando aqui que também já foi visto, tem tecido em células dos rins, os órgãos. O rim tem tecido? Tem. Tecido sanguíneo, ele filtra o sangue, entendeu? No fígado também tem tecido? Tem tecido. O coração tem um músculo e tem um tecido cardíaco que chama. E da medula óssea também vai ter tecido sanguíneo. Lá dentro da medula óssea, que está na parte lá do sistema esquelético, na coluna vertebral. Vai ter lá a medula espinhal, junto com essa medula, esse tecido sanguíneo. Relembraram aí? Então, o que é que pode ocorrer? Essa incompatibilidade entre o quê? Entre os tecidos do receptor e o tecido do doador. A maioria dos casos de rejeição a implante advém do reconhecimento por parte do sistema imunológico do paciente. É aquele caso dos grupos sanguíneos, né? O organismo vê que entrou algo estranho, uma substância, no caso do sangue, um órgão, no caso de transplante. Entrou algo estranho dentro do organismo, de outro organismo entrou outro. E é um organismo que estranho tem que reconhecer. Então, parte do sistema imunológico do paciente, de substância que existe na superfície, essa superfície das células do órgão transplantado. No caso, essa substância vai estar lá nesses tecidos. Pode haver uma compatibilidade, pode o sistema imunológico, através dos anticorpos, não reconhecer. O que é que vai haver? Essa incompatibilidade, o que é que vai acontecer? Acarretar uma rejeição ao órgão. E se no caso desse transplante, ou até mesmo a transfusão sanguínea, né, não for cuidado a tempo, essa incompatibilidade pode ocasionalmente, digamos assim, uma porcentagem, se for cuidado a tempo, mas se não for cuidado, 70%, rejeição e morte do indivíduo que está com esse órgão estranho em seu corpo, entendeu? O sistema imunológico do paciente, ele reconhece o órgão transplantado como um inimigo. Uma linguagem popular, para entender melhor, ele vai reconhecer como um inimigo e vai tentar combatê-lo, daí a rejeição. Mas isso sempre acontece? Sempre acontece, mas, detalhe, se foram feito teste antes, se foram feito estudo e é um órgão bem compatível,
O sangue também compatível entre doador e receptor. Se foram feitos também, não é nem feito, foram seguidas as medidas pós-cirurgia, pós-transplante, pós-transfusão, após ter feito esse recurso, com certeza não há por que ter rejeição, entendeu? Tudo vai através de recomendação do que é feito e do que não é feito. Entendeu? Mas nada, detalhe, nada é 100%. Não dá para ter algo assim, é exato. Para a ciência, não. Para a ciência é mais uma coisa que vai evoluir. Uma curiosidade aqui, você sabia que existe doença chamada de autoimunes. Autoimunes. Imunes vem de imunologia. Auto é porque elas mesmas vão, o quê? Vão tentar reconhecer, ou combater, ou receber. No caso, está tudo relacionado aqui, que a gente acabou de falar, sobre transplante, transfusão, ou algo relacionado a isso. Então, existe doenças que são chamadas de autoimune. E o que acontece nelas? O organismo começa a produzir anticorpos para combater os próprios tecidos. O próprio organismo lá dentro dele vai combater, vai reagir os próprios tecidos, entendeu? Reconhecendo-os como inimigo. Esse processo é semelhante ao que ocorre nos transplantes, quando um órgão ou tecido transplantado é reconhecido como inimigo, sendo, portanto, rejeitado ou destruído. No caso aqui, destruído ainda vai ser pior do que rejeitado. Porque quando há uma rejeição de um órgão transplantado, digamos assim, que ainda dá um certo tempo de voltar lá, se a pessoa já estiver, no caso, em casa, ainda dá tempo de voltar lá e tentar tirar aquele órgão e modificar, colocar outro ou ficar internado. Já quando ele é totalmente as células de defesa, as células autoimunes, as células que produzem anticorpos, há uma rejeição a ponto de ser destruído, não há mais chance. Infelizmente, o que vai acontecer? Progressivamente, uma possível letalidade, uma morte, por rejeição de um órgão transplantado. Entre as doenças autoimunes mais conhecidas estão a doença celíaca. O que é a celíaca? São pessoas que nascem geneticamente, que é uma doença do gene, está lá no DNA, provavelmente está no gene, passado de pais para filhos, passado de ancestrais, né? O que vai acontecer? Elas vão ter intolerância ao glúten, que é uma substância que está em determinados alimentos. A esclerose múltipla, o que seria a esclerose múltipla? Destruição de parte das células nervosas do cérebro e medula espinhal. Outra doença também autoimune, o lúpus eritematoso sistêmico, ou mais popularmente conhecido, o lúpus, né? Que é uma doença que atinge a pele. Inflamação da pele, das articulações, dos rins, do cérebro e de outros órgãos. Por que nessa sequência, gente? Porque é gradativamente. Primeiro se manifesta inflamando a pele, depois as articulações, aí vai pegando mais internamente rins, cérebros e outros órgãos. Isso, detalhe, se não tratado, porque tem tratamento. Doenças autoimunes ainda não tem cura, não foi feita pesquisa científica que descobrisse uma cura, mas tem tratamento. Outro exemplo aqui, artrite reumatoide. E esse último exemplo, né, que a gente falou que é a artrite reumatoide, inflamação das articulações. A diabetes tipo 1 também é citada aqui no texto, que é a incapacidade de produzir insulina. São doenças, algumas delas, né, que a gente explicou de forma mais detalhada, né, lembrando aqui, lá na parte que a gente estudou os sistemas sanguíneos, sistema nervoso, algumas doenças relacionadas ao
problemas de diabetes aqui, ó, sistema também sanguíneo, sistema digestório, tudo fala sobre determinados tipos de doenças, que são, no caso aqui, considerado que doenças genéticas autoimunes, entenderam? Um outro tipo de doença que não está aqui, mas que é bem conhecida, não tem cura, mas tem tratamento, autoimune também, seria o quê? Causado por um vírus. AIDS também é uma doença considerada autoimune, por quê? Porque eles vão ser, é causado por um vírus, mas vai ser o quê? Um invasor que vai estar relacionado lá no fator genético de indivíduos que possuem determinado, digamos assim, que mexe com a enzima no caso do sangue, né, que é transmitido pelo sangue, vai mexer na enzima que está lá no linfócito T, que é o linfócito T, a substância que vai estar relacionada com a enzima, que vai ser, no caso do vírus da AIDS, se não tratado, destruído, levando à morte, não chega nem a ser a parte de intoxicação, porque entrou um agente estranho no anticorpo lá do indivíduo. Vai ser destruído se não tratado a tempo, né? Principalmente se houver uma doença oportunista, porque, relembrando aqui, o que vai matar uma pessoa de doenças autoimunes, inclusive AIDS, não é propriamente a doença, essa daqui genética e outras causadas por vírus, não é propriamente a doença. No caso, Covid e AIDS, doenças também consideradas autoimunes, vai ser o quê? As doenças posteriores, doenças oportunistas. No caso AIDS, uma pessoa pega a pneumonia vai matar aquela pessoa, porque a doença autoimune está reduzindo os anticorpos de pessoas que possuem essa doença. Já no caso aqui, deixa eu ver, esclerose múltipla, mesma coisa, destruição de parte das células nervosas. Já no caso do lúpus eritematoso, mesma coisa, tanto que o lúpus, considerado grupo de risco, autismo e pessoas que pegaram Covid ou não. Um dos motivos de ser grupo de risco, vacinação prioritária para essas pessoas. Entenderam? As doenças autoimunes em geral possuem tratamento de acordo com sua natureza. Como assim, de acordo com sua natureza? Cada doença autoimune tem as suas características próprias. Entendeu? E seus sintomas podem até o quê? Desaparecer, de acordo com o tratamento. Os sintomas podem até chegar a ser não perceptível. Por exemplo, aqui, ó, no caso da doença celíaca, se a criança que nasceu com esse gene autoimune para ter uma doença de intolerância ao glúten, lembrando alimentos que possuem glúten, praticamente todos, né, gente? Bolo tem glúten, macarrão, arroz, cereais tem glúten também. Se ela tem tratamento adequado, se ela toma, porque tem medicamentos comprimidos, antihistamínico no caso da doença celíaca, que ela tem intolerância ao glúten, ela pode o quê? Vir a comer certo, isso lembrando que detalhe, isso vale para a alimentação, doença celíaca, um exemplo. Ela pode chegar a comer um alimento que vai lhe causar a intolerância? Pode. Só que ela tem o quê? De reserva, de emergência, um antihistamínico, que é justamente para evitar dessa intolerância se tornar gravíssima e ela ser levada ao médico de emergência, né, gente? Então, relembrando aqui, doenças autoimunes em geral possuem tratamento de acordo com sua característica, com sua natureza. E seus sintomas podem até com esse tratamento desaparecer. Não há forma de prevenção contra essa doença. Não há, porque é uma doença genética, a pessoa nasce com ela, entendeu? E elas são causadas, em sua maioria, por predisposição genética. Por que fala em sua maioria? Porque temos exemplos de detalhes de outros tipos de autoimune que vai afetar o gene, vai afetar o DNA. Como eu falei, exemplo,
Covid-19 e o vírus da AIDS. Duas doenças autoimunes que são causadas por quê? Por vírus. Não foi causado geneticamente de pai para filho, porque tem um defeito no código do DNA. Mas são doenças que foram adquiridas e transmitidas, entenderam? A importância e acesso ao aconselhamento genético. Aconselhamento genético, o nome já está dizendo, né? Ter acesso. Como é esse aconselhamento genético? A pessoa ter informações, saber. Determinadas pessoas, principalmente que querem engravidar, querem ter filho, estar atento a informações, a determinado tipo de doença que está acontecendo na população, ou então a estudo genético que existe na hora do pré-natal, ou até mesmo antes de engravidar, para determinar, para mapear certas doenças hereditárias, geneticamente passadas de pais para filhos. Eu não sou nem assim muito de falar de pais para filho, porque tem os ancestrais, tem a segunda geração também, ou a terceira geração para trás, que são quem? Pais, avós, e também a porcentagem, a probabilidade, a chance é curta, mas também os bisavós podem transmitir herança genética para filhos, netos, bisnetos, entendeu? Então, aqui diz, um casal, na página 76, que é importante sabermos desse assunto, inclusive até essa questão de prova, importância e acesso ao aconselhamento genético. Nesse exemplo teve o quê? Um casal que deseja ter filhos, tem a chance, e existe isso, ele pode mapear certa doença genética pré-existente em suas famílias. Como? Por meio do aconselhamento genético. Trata-se de uma consulta feita com especialista. Geralmente são quem os especialistas? Os biólogos, os médicos ou biomédicos, que analisam o heredograma do casal. Lembrando que o heredograma é aquele gráfico em que é feito o cruzamento de toda a árvore genealógica desse casal. Tanto paterno como materno, tanto do marido como da esposa, ou do indivíduo do casal, né, que quer gerar filhos. Ao analisar estes esquemas, estes heredogramas, que não é só um, são mais de um, a equipe de especialistas consegue estimar o quê? A chance de o casal ter um filho com determinada doença. Além dessa análise, os profissionais do aconselhamento genético, eles vão fornecer o quê? Informações sobre a doença. Por que também vai falar sobre a doença? Porque vai que na hora lá do cruzamento das chances, probabilidade, na hora do heredograma, que é feito nos dois, tanto o marido como a esposa, acontece a probabilidade de chance de ter um diagnóstico, prognóstico. Aí sim, precisa saber e dar informações de como lidar com determinado tipo de doença. Nas chances que pode ou não ser passada para os filhos. Informações também sobre tratamento e possibilidade de teste genético para pacientes, familiares em risco, ou seja, tudo que estiver ao alcance dos especialistas, para que todas essas coisas que precisam ser recomendadas a ser feitas para poder orientar e apoiar as pessoas interessadas a fim de permitir que elas tomem decisões relativas à concepção ou não dessa criança, entendeu? Diagnóstico, que seria? Porque temos o diagnóstico e temos o prognóstico, mas a diferença desses dois, o que seria o diagnóstico? Diagnosticar. O diagnóstico é o resultado da análise clínica feita por um médico que descreve o quadro geral de uma doença em um paciente. Ou seja, quando dá o diagnóstico é porque já foi feito o teste, exame, análise para saber sobre aquela doença.
Já o prognóstico, que seria o prognóstico, é uma avaliação feita por um médico de como a doença poderá evoluir naquele paciente. Ou seja, o prognóstico só pode ser dado após o diagnóstico. O diagnóstico vem antes do prognóstico, entendeu? Diagnóstico, resultado da doença, falando mais resumidamente, prognóstico, como poderá evoluir aquela doença naquele paciente, entendeu? Essa análise, esse aconselhamento genético, onde é que pode ser feito? Geralmente é feito em maternidades, aqui ó, tá claramente dizendo, aconselhamento genético são para casais que desejam ter filho, para mapear certa doença. Então, onde é que pode ser feito? Em maternidades, em instituto de pesquisa científica também tem lá, as universidades fazem pesquisa relacionada a isso, vai ter lá um local que eles também podem dar aconselhamento genético e fazer análise, tanto em locais, instituições, né, públicas como privadas. Lógico que se for uma instituição particular privada, requer um dinheiro que não vai ser barato, que tudo isso daqui relacionado a genes, genética, são coisas, por ser muito estudo, muito teste, muita dinâmica, são coisas, digamos assim, muito caras. Então, o acesso ao aconselhamento genético aqui no Brasil ainda está longe de ser o ideal. Muitas famílias que possuem casos de doença genética nem sequer sabem da existência desse serviço. Esse nome, aconselhamento genético, no Brasil é comentado, é divulgado? Não, mal se fala. Geralmente quem tem conhecimento a mais, um pouco a mais desses assuntos, são o pessoal da área, né? Então, o Sistema Único de Saúde, como fala aqui para vocês no volume do livro de estudo de vocês, fala que o que é que temos no Brasil? O SUS é o caminho de entrada para uma família que necessita de aconselhamento genético. Porque é através do SUS que ele vai encaminhar também até para clínicas particulares. Porque lá é que está todo o sistema único, entendeu? Todas as informações estão lá. Até as atualizadas mais atuais, em estudo, entendeu? No entanto, o serviço é oferecido em poucas unidades de saúde. Faltam profissionais disponíveis, estamos falando do SUS aqui no Brasil, faltam profissionais disponíveis e sua política de implantação no SUS, essa política de implantação sobre aconselhamento genético, ainda não está em pleno funcionamento, devido a vários fatores. O Brasil ainda é considerado um país, digamos assim, em desenvolvimento, não está mais como era antigamente subdesenvolvido. Estamos a nível de desenvolvimento, mas como são coisas extremamente que precisam de muitas verbas, muita ciência, cientista não vai estudar de graça, é assunto difícil, complicado e que leva muito tempo como esse, relacionado à genética, sem receber ao menos uma bolsa científica, né, de auxílio. Então, esses e outros fatores são que determinam ainda não está em pleno funcionamento aconselhamento genético aonde aqui no nosso país, no Brasil. Então fica a dica. O Centro de Pesquisa sobre o Gênoma Humano e Células Troncos é um dos centros que fornece aconselhamento genético à comunidade e de graça. Onde é esse centro? Dentro das universidades, entendeu? Ele se localiza onde? Na cidade universitária, mais especificamente, porque no Brasil só temos uma. Lá na USP, Universidade de São Paulo. E o site está disponível através desse, assim, para mais nível de informação, temos o Genoma IB, genoma.ib.usp.br, que lá ele vai ter as orientações e informações para quem tiver ou curiosidade para estudo, pesquisa,
ou curiosidade de saber como ter algum aconselhamento genético em benefício próprio, entendeu? Lá vocês vão poder recolher todas essas informações, locais, sei lá, telefone, entendeu? Por quê, gente? Porque são coisas necessárias e importantes de se saber. Imagine uma doença genética passada de pai para filho, ou de avós e de bisavós para netos, para filhos, e a pessoa não saber as consequências que causará, por exemplo, como o que foi falado aqui no caso do lúpus. O lúpus, se a pessoa vai descobrir de forma tardia, de forma assim, não a tempo, digamos assim, talvez na hora de fazer um teste de sangue para saber se a pessoa tem lúpus ou não, já vai ter atingido o quê? Órgãos vitais, como quais? Os rins e o cérebro. Enquanto está só na pele, porque o lúpus eritematoso se manifesta primeiro na pele da pessoa. Geralmente o quê? Pessoas de pele muito claras, branca, eritematoso sistêmico, porque é através do sistema sanguíneo que ele se dá, né? Características iniciais, o que pode acontecer? Inflamação da pele. A pessoa vai ficar com uma parte muito rosada, assim, não é um rosado de corado, mas é um rosado de doença nas bochechas. Não confunda o rosado de que se maquiou ou de que pegou muito sol ou está corada porque tomou muito ferro, digamos assim, alimentação rica em ferro. Mas sim uma cor de forma normal, só é diagnosticada através de exames sanguíneos ou também através de exames laboratoriais de pele, que é feita uma descamação na pele, colocada numa lâmina. Essa lâmina que é de vidro levada ao microscópio e analisada pelos clínicos de laboratório, pelos cientistas que vão pesquisar aquela doença, entendeu? Então, se não é feito um aconselhamento genético a tempo, e pessoas que não têm conhecimento sobre determinadas doenças genéticas, que têm suas famílias, digamos assim, como poderá se precaver, se prevenir a respeito de prognóstico? Lembrando que são prognósticos. Prognóstico é como vai se evoluir determinada doença. Nesse exemplo que eu falei do lúpus eritematoso, se atingir órgãos vitais internos, porque a pele é um órgão vital também, é o maior órgão do corpo humano, mas é algo mais externo, que tem várias camadas, e se determinada doença genética acontece, vai, se não tratada, progredindo de forma aí alterando o DNA, porque por ser autoimune, vai influenciar diretamente no gene que está lá no DNA, vai se ativar e vai progredir, se não tratado, levando ocasionalmente, com o decorrer do tempo, caso não continue o tratamento também. Tem pessoas que param o tratamento, é que nem diabetes. Essas doenças não podem parar o tratamento até o resto da vida, pronto. Parou o tratamento, evolução da doença, o prognóstico vai continuar de forma maléfica, levando à letalidade. Lembrando o que é letalidade, a morte do indivíduo que possui determinada doença autoimune, entendeu? Então, esse é o único acesso que temos aqui no Brasil, aconselhamento genético feito lá na USP de forma gratuita. Tem de forma particular? Tem. Centros de pesquisa beneficiados por verba particular. Também temos algumas universidades particulares, fazem também pesquisa na área. Tem centros sobre genoma humano, células-tronco, que são os locais que fazem pesquisa relacionada a esses tipos de doenças, doenças genéticas, doenças autoimunes. E lá também, mas através de pagamento e uma verba que não é barata, é caro, mas tem também como fazer aconselhamento genético de forma assim, digamos,
particular. Tem público, tem genético no Brasil, tem particular sobre genética também no Brasil. Mas a probabilidade de que a pessoa, falando de probabilidade, né, de ciência, a chance da pessoa conseguir na pública é pouco por cento, devido a ser reduzido, escasso, quase não tem incentivo para se dar a continuação de pesquisa em outros estados. Então, apenas temos um centro, que é o da cidade de São Paulo, na USP, Universidade de São Paulo.